Bom dia a todos, desculpe pelo pequeno atraso. Vamos iniciar agora a transmissão do painel Gestão para Sustentabilidade no Agronegócio. É o primeiro painel do dia na Arena Futuro Fértil, arena voltada para discutir apenas, para discutir principalmente as questões relacionadas ao agronegócio no Brasil. É a primeira vez que a HSM traz o agronegócio para dentro da Expo e nós estamos muito felizes de ser parceiros deles com as nossas plataformas Plant Project e Start Agro. Eu sou Luiz Fernando Sá, diretor editorial da Plant Project, e eu quero convidar para participar desse painel o Caio Penido, diretor de RI e Sustentabilidade do grupo Roncador, um grande grupo produtor brasileiro, e convidar também a Fabiana Alves, diretora do Rabobank, um dos maiores bancos voltados para o agronegócio no mundo. Ela é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV e MBA com foco em Desenvolvimento Organizacional e Finanças pela Universidade da Califórnia. Por favor, Fabiana. Por favor, podemos sentar. E como a gente tem feito regularmente, nós vamos iniciar os painéis com uma apresentação rápida aqui dos nossos debatedores e depois vamos abrir a conversa para a participação de todos nesse debate. Então, começando pelas damas, como sempre, eu queria convidar a Fabiana, por favor, para comentar um pouquinho. O Rabobank é um banco com uma presença internacional fortíssima junto aos produtores rurais. É um banco de origem holandês, é uma cooperativa, né? Um banco cooperativo e que atua aí em todas as cadeias e com uma presença muito grande, tem uma visão global, inclusive das pressões globais em torno da sustentabilidade do agronegócio. Então, Fabiana, por favor, nos conte como é que tem sido a abordagem aí dessa questão mundo afora. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. De fato, o Rabobank é um banco com DNA agrícola. A gente pode, com orgulho e com muita segurança, dizer que nós somos o único banco no mundo focado na cadeia do agronegócio. Nós nascemos de cooperativas de crédito de produtores rurais holandeses há mais de 100 anos atrás. Portanto, o agro está no nosso sangue, está no core da nossa estratégia e da nossa razão de existir. E, de fato, sustentabilidade sempre foi um aspecto extremamente relevante para o Rabobank. Quando, há 25 anos atrás, o banco resolveu lançar aí a sua participação aqui no Brasil, o primeiro aspecto que foi considerado foram os aspectos de sustentabilidade. A gente hoje tem no Brasil 1.300 clientes dentro da cadeia do agro, 9 bilhões de dólares em ativos e temos aí muito orgulho de ter participado desse boom do crescimento e da profissionalização da produção agrícola nos últimos 12 anos aí, com uma participação extremamente forte nas regiões de vocação agrícola do país, presente aí com 16 escritórios ou agências no Cerrado, sul de Minas, São Paulo, até no Mato Piba. Hoje a gente está muito feliz porque a gente acabou, o banco globalmente relançou a sua estratégia, que é uma estratégia denominada Banking for Food, com a missão de cultivar um mundo melhor juntos. Isso está sendo amplamente divulgado mundialmente, atrelado ao compromisso do Rabobank de promover o crescimento da produção de alimentos e a coordenação da cadeia para que a gente possa garantir a segurança alimentar para os 9 bilhões de pessoas que nós vamos ser aí nas próximas décadas. Esse compromisso mostra como o Rabobank realmente considera a sustentabilidade um aspecto crítico dentro da sua missão aí de financiar a cadeia de alimentos. E a gente entende sustentabilidade como, obviamente, um tripé, né? A gente precisa de ter, obviamente, a sustentabilidade financeira, social e ambiental, e é assim que o banco vem trabalhando. Eu diria que a sustentabilidade financeira, obviamente, começa com eficiência operacional.
né? Se a gente não se tá no vermelho, não tem jeito de ser verde, né? E a eficiência operacional dentro da cadeia de alimentos certamente passa pela questão da gestão, mas a eficiência operacional hoje em dia cada vez mais vai estar atrelada também às questões de inovação e adoção de novas tecnologias, né, que é um aspecto aí que está borbulhando dentro do agronegócio. Bom, dentro da cadeia tem diversos elos que dependem, vamos dizer, extremamente, são atividades de capital intensivo, primeiramente, é claro, a própria produção, e, portanto, bancabilidade e credibilidade são essenciais, né? Portanto, a gente entende que o nosso papel de ser um provedor de serviços financeiros é essencial, sim, dentro da cadeia de alimentos, mas ele não é limitado a isso. Para colocar em prática o nosso compromisso com a sustentabilidade, a gente entende que, sim, é preciso cuidar dos serviços financeiros, da oferta de um crédito saudável, né? E, portanto, eficiência operacional, geração de caixa, estrutura de capital, gestão, são aspectos que a gente observa com muita cautela. Mas também a gente precisa promover o conhecimento e o network dentro da cadeia. São várias ações que o Rabobank tem feito no sentido de congregar esse conhecimento global da cadeia do agronegócio, estando presente aí em mais de 30 países, no sentido de organizar esse conhecimento e colocá-lo à disposição não só dos nossos clientes, mas do público em geral. E a gente entende que essa promoção da conexão é fundamental, né? A eficiência não é só dentro dos negócios que compõem a cadeia, mas na cadeia em si. Hoje a gente vê que o desperdício dentro da cadeia de alimentos é algo preocupante, né? Em torno de 30%. E com a queda das margens, né, a pressão do preço de commodities e a tendência, né, de que para que o alimento seja, para garantir a segurança alimentar, a gente tem que produzir um alimento que seja acessível a todos no mundo, a gente precisa ter realmente muita eficiência e existe uma pressão nas margens. E, portanto, a organização dentro dessa cadeia e a distribuição das margens dentro dessa cadeia também é um aspecto que a gente considera fundamental quando se pensa em sustentabilidade. E, é claro, falando de cadeia, a gente tem que pensar sempre no consumidor final, né? A educação do consumidor final e uma sociedade que hoje exige muito mais responsabilidade socioambiental também é um tema que tem que permear hoje toda a cadeia para que a gente possa realmente falar de sustentabilidade de uma forma completa e de uma forma responsável, né? Atender aí essa exigência do consumidor, e aí eu estou falando também de um consumidor global, é um aspecto que precisa hoje em dia de muito mais atenção do que precisava antigamente, né? Antes isso não era uma pauta tão importante. Então, o Rabobank tem mesmo esse compromisso. Nós pretendemos aí fazer um papel de líder nessa questão de produção sustentável de alimentos nos próximos anos, nas próximas décadas. E para isso a gente precisa mesmo contar e contar com diversos agentes da cadeia, como, por exemplo, né, a Plant Project, que tem um papel fundamental aí de organizar e de difundir esse conhecimento, a Startagro, as certificadoras, as organizações não governamentais. Temos uma parceria global sendo estabelecida com a WWF e pretendemos aí colocar iniciativas concretas e disponibilizar fundos específicos para que a gente possa promover o crescimento da produção sustentável, especialmente no Brasil. Dito tudo isso, é claro que o Brasil é um país estratégico para o Rabobank. Hoje a nossa atuação do Rabobank Brasil representa 20% do resultado do internacional do Rabobank. Nós já temos a aprovação capital a capital aprovada, para crescer
nos próximos anos bastante no Brasil. A Holanda e os produtores holandeses, que em última análise são os nossos donos, acreditam no potencial e na vocação agrícola brasileira e no papel fundamental que o Brasil vai ter nisso tudo. No entanto, a gente tem daqui para frente uma missão muito difícil, que é de reposicionar o Brasil. O Brasil, apesar de todas as questões, apesar de todo o trabalho que tem sido feito em relação a modernizar a nossa produção, aos aspectos de sustentabilidade, o Brasil ainda tem uma imagem a ser, vamos dizer, revigorada em relação a esses aspectos quando se pensa no cenário global. A gente não quer ser mais... o Rabobank entende que a gente precisa fazer um trabalho coordenado com diversos agentes de reposicionar a imagem do Brasil para ser o país que tem a produção mais sustentável do mundo. E os dados da Embrapa em relação ao uso da área agrícola, os dados de consumo de defensivos, de químicos por hectare, os dados de capacidade de ampliação da produção, sem abertura de novas áreas, diversas informações que hoje estão disponíveis, estudos que hoje estão disponíveis, precisam nos ajudar a recompor essa imagem e a posicionar o Brasil como o país mais importante no cenário do agronegócio e o país que vai realmente garantir a segurança alimentar global. Obrigada. Obrigado, Fabiana. De fato, nós vamos voltar a falar bastante dessa questão dos dados que estão disponíveis, porque me parece que a gente precisa dar muito mais visibilidade para eles, né? Mas eu gostaria primeiro que o Caio nos falasse um pouquinho do trabalho que eles realizam no Grupo Roncador. O Grupo Roncador é um case internacional aí na questão de sustentabilidade. Então, gostaria que você nos contasse um pouquinho mais o que é o Grupo Roncador, a importância que tem e o que é o case de vocês na área de sustentabilidade, um trabalho que vocês têm feito muito importante aí, inclusive com repercussão internacional. Primeiramente, obrigado, Luiz Fernando, pelo convite, né? A revista Plant Project surpreendeu o setor do agronegócio aí de um ano para cá com a modernização que o setor merece, eu acho, sabe? Veio com uma visão nova, jornalistas super preparados, então me senti muito bem de ser convidado para conversar com um público que não é do setor do agro, não é do setor das ONGs, então naqueles ambientes a gente está muito acostumado a falar e agora é uma oportunidade de falar com vocês aqui, gosto muito. O Grupo Roncador é um grupo familiar, fundado pelo meu avô, agora quem está tocando sou eu e meu irmão é mais na operação, eu estou hoje me afastando um pouco da operação, estou indo para conselho e cuido desse compliance aí de governança, de ambiental, RI. E a história, o que aconteceu, meu avô começou lá em 1978, no Mato Grosso, estimulado pelo governo a ocupar a Amazônia, né? Então tinham leis de incentivo para ser ocupada e desmatada a Amazônia, o Mato Grosso está dentro da Amazônia legal, então era um programa de integração nacional, né, do governo. Então a gente foi para lá como heróis, eu era pequeno, tinha 10 anos, mas comecei a ir com meu avô, então a gente era tido como os pioneiros, né, os desbravadores, os heróis que estavam colonizando uma área no centro do Brasil que não tinha conhecimento muito que tinha ali. Os irmãos Vilas Boas fizeram a marcha para o oeste e depois veio o governo estimulando a ocupar para produzir. Ninguém sabia exatamente o que ia produzir, se ia ser pecuária, se ia ser agricultura, né? Depois começou o Brasil, por ter muita floresta e por ser um país com as dimensões que o país tem, realmente nos anos 80, 90, começo do ano 2000, aí, desmatou uma quantidade grande, né? E eu acho que isso assustou um pouco o mundo. Então a gente teve uma reação, aí começou em 2005, teve o relatório da farra do boi na Amazônia, do Greenpeace, teve a moratória da carne, moratória da soja. Então a gente, como produtor no campo, a gente começou, de um dia a gente era os pioneiros, os heróis, os desbravadores, do outro dia a gente começou a ser visto como criminoso. Foi um choque pra gente, sabe? Uma coisa assim, mas a gente estava fazendo tudo que pediram, tudo da forma certa e de repente agora vem essa informação e na época a gente não tinha tanta foto de satélite, não tinha tanta informação sobre a nossa situação florestal, né? Então, olhando nesse primeiro momento de desespero, quando você está, né, estão apontando o revólver para você vai mudar ou você vai morrer, né, praticamente. Então a gente
o produtor acho que assimilou muito rapidamente essa necessidade de regularização. Então o Brasil hoje tem a gente, não sei se vocês sabem hoje, queria que vocês fizessem até um exercício só mental. Pensar quanto % do território do Brasil tem floresta nativa, cobertura florestal nativa. Porque eu estou perguntando para muitas pessoas, inteligentes, jornalistas e tal, e é uma informação que eu não sei, é isso que eu queria questionar com vocês. Pensem no número de cobertura vegetal nativa. Floresta que nunca foi tocada no Brasil. O número hoje do Ministério do Meio Ambiente, tem um site do Observatório Internacional do Global Forest Watch, fala em 62% de cobertura florestal nativa com biodiversidade. Então, alguém chegou perto disso aí? Mas muitos, muito diferente, né? Eu não sei porquê, quer dizer, imagino porquê, né? A gente sofreu uma influência externa, principalmente de ONGs ambientalistas e que acho que estavam bem intencionadas, mas mexeram muito com o nosso sentimento de preservação. Acho que o brasileiro assimilou isso e aceitou isso, né? E eu acho que tinha que ter aceitado mesmo, mas a gente tinha que ter negociado melhor as contrapartidas disso, né? Vamos aceitar, quer dizer, hoje a gente é um país que a agropecuária, a gente alimenta praticamente 1/4 do mundo, com 40% do nosso território, né? A gente é uma potência produtiva, a gente é uma potência ambiental, a gente é a maior potência ambiental do mundo. Em vez da gente ser premiado, da gente ser valorizado, a gente é criminalizado. O Temer vai lá na Noruega e toma bronca do cara porque o desmatamento cresceu. Então, acho que essa é uma questão... como Grupo Roncador, a gente resolveu nossa questão do grupo, quer dizer, buscamos parceria com as ONGs todas que estavam lá na região. Então, hoje a gente tem parceria com o Instituto Socioambiental, com o IPAM, Aliança da Terra, TNC. Sou filiado à Acrimate, que até o Marco Túlio está aqui, é o presidente da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, que sempre com o apoio das associações de produtores, porque a gente se aproxima das ONGs, a gente faz projetos junto, acreditando que elas estão agindo de boa fé, né? Mas a gente não sabe exatamente quais os interesses econômicos que estão motivando elas. As pessoas que estão com a gente trabalhando são bem intencionadas, estão acreditando que estão trabalhando para salvar o planeta, o aquecimento global, mas a gente sempre fica... acho que tinha que ter uma rastreabilidade dos financiadores, das empresas que financiam as ONGs, para a gente saber quais interesses estão ocultos aí, se é que tem algum interesse oculto, né? Porque eu acho um absurdo o Brasil não ser reconhecido como uma potência ambiental, porque a sustentabilidade é financeira, ambiental e social. O agronegócio no financeiro acho que está muito bem, no ambiental está muito bem, no social eu acho que não está muito bem, mas ninguém olha para isso. Ninguém está nem aí para o social. Então, nos outros dois que está todo mundo preocupado, a gente tinha que estar em primeiro lugar do ranking. Por que não estamos, né? Por que ninguém sabe a cobertura vegetal do Brasil? Nossa cobertura florestal, além de ser uma dimensão gigantesca pelo Brasil, ela tem uma riqueza de biodiversidade que a floresta do Canadá não tem, a floresta da Rússia não tem. Então, elas têm florestas, quantidade de floresta grande, mas não é tão rica em biodiversidade, né? Eu tenho uma fazenda que é minha, Água Viva, que é uma fazenda relativamente pequena ali no Mato Grosso. As onças matam 3% dos bezerros todo ano, né? É um número que o produtor que se compromete a não abater as onças, tal, é um número, 3% dos nascimentos é o que as onças comem. Eu achava que eram poucas onças que comiam muito bezerro. Eu coloquei aquelas câmeras, monitorei mais de 15 onças na fazenda. Tem onça parda, sussuarana, né, pintada, preta, jaguatirica, gato mouriço, que eu nem sabia que existia, gato maracajá, pegamos lobo-guará, anta, capivara, quer dizer... O produtor rural é o maior ambientalista, porque metade da fazenda dele é floresta, né? Ele, naturalmente, por ter nascido no campo e pela legislação, a obrigatoriedade, tudo isso, e ele ter aceitado isso, a gente se tornou um grande protetor da natureza. Eu fiquei surpreso com a quantidade de biodiversidade que tinha dentro das nossas fazendas. Assim, e eu constatei que o agronegócio, o produtor rural, o Brasil é muito injustiçado e a gente tem que reverter isso.
Muito bem, Caio. Eu queria que você fosse um pouquinho mais específico em relação a como vocês fizeram essa transformação do case da fazenda. Como é que vocês integraram, por exemplo, a pecuária, a questão ambiental e quais são aí os passos? O que vocês poderiam ensinar, por exemplo, aos demais produtores nesse sentido, para que eles também passem a ser reconhecidos internacionalmente como o case da Roncador em outros... Quando a gente percebeu que, né, o produtor estava sendo criminalizado, a gente estava sendo criminalizado, a gente partiu para uma estratégia de inserir a sustentabilidade na estratégia do negócio, né? Vamos deixar de reagir a uma lei, um embargo ambiental. A gente era pego de surpresa, final do ano. Teve aquela multa que agora virou embargo, você entrou para a lista de desmatador. Então a gente começou a mudar a atitude. Então a gente se aproximou da Acrimate, foi a primeira associação dos criadores, a gente procurou e falou, o que a gente faz? A gente pode ter alguma coisa errada? Sim, mas queremos consertar, como que a gente faz? E não tinha como consertar, não tinha uma legislação clara, não tinha um caminho para você se regularizar. Então a gente foi se aproximar das ONGs que estavam atuando na região, a Aliança da Terra, o IPAM e o ISA, fizemos parcerias. Começamos a desenvolver pesquisa de recomposição de APP. No município de Querência, ao mesmo tempo que a nossa fazenda estava com esse problema de desmatamento, que estava no embargo ambiental, o município, muitas propriedades estavam, e o município em si estava embargado também. Então a gente criou um conselho do meio ambiente no município de Querência, chamamos essas ONGs, chamamos os produtores mais compreensivos, assim, mais abertos, né? Porque era uma época, isso foi em 2008, onde o mundo estava dividido entre ambientalistas e produtores, né? Não existia diálogo, era um mundo maniqueísta, onde os produtores achavam que tinham razão de tudo, que os ambientalistas eram os caras de São Paulo, do Sul, de brinquinho, que chegou lá achando que sabia das coisas, e os ambientalistas achando que aqueles produtores eram os cabras chucro, ignorantes, que estavam lá desmatando tudo. Então era muito difícil, né? Tinha conflito, de briga, o pessoal. Então, uns 3 produtores que tinham essa dupla aptidão aí de conversar com os dois setores, a gente conseguiu botar todo mundo numa mesa e chegamos num consenso. O que a gente pensa em comum, né? As APPs é um consenso que a gente tem que recuperar a APP, essa é uma legislação que parece que já está definida, que vai ser oficializada. E então fizemos um plano, na época o ministro do Meio Ambiente era o Mink, e a gente entrou numa corrida para ser o primeiro município a sair do embargo, né? Então era Alta Floresta, Querência e Paragominas, os 3 municípios que estavam na Amazônia Legal Brasileira lutando para desmatar. Então foi uma articulação grande, conseguimos a adesão de 80% do município ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que na época era um programa pró-regularização do Mato Grosso. Conseguimos comprovar a redução de desmatamento e conseguimos sair da lista. E ali que eu percebi que era possível a gente se unir com essas ONGs, né? Usar elas como parceiras, trazer elas para a realidade da fazenda, para elas perceberem o que a gente estava fazendo. Porque não adianta nada um produtor falar que a gente é legal, né? A gente tem que ter uma pessoa, um ambientalista, uma pessoa de uma ONG, ela tem muito mais valor ela falar que o sistema produtivo é ambientalmente correto, é sustentável, do que eu falar de mim mesmo, né? A Acrimate falar de si mesma, né? Então foi um momento eu acho que teve um primeiro momento onde a gente desmatou, né? Que tinha que ter desmatado mesmo, porque senão a gente ia ser um país que nem a Guiana Francesa, ia ser só floresta. Então, nesse período, a gente tinha que ter desmatado mesmo para ser a potência produtiva que a gente é hoje. Depois veio a consciência ambientalista, a Rio+20, todo esse movimento, onde a gente entendeu que também tinha que assimilar o componente ambiental. Agora falta valorizar esse ativo ambiental, né? E hoje a gente trabalha com as ONGs em parceria. O entendimento hoje, na minha região, lá no Mato Grosso, é que a gente tem um desafio de aumentar a produtividade das áreas desmatadas, né, e regularizar a fazenda. Então a gente tem que regularizar o georreferenciamento, o cadastro ambiental rural, não sei se vai ter licença ambiental, toda hora muda, né? Essa coisa do governo também é uma loucura. Eu já fiz 3 vezes, 3 processos diferentes e nunca termina, né? Então é uma incapacidade da gente também conseguir finalizar esse processo de cadastramento do Brasil, né? Então a gente buscou apoio das associações, apoio das ONGs
e criamos projetos de sustentabilidade. Então tinha essa questão do carbono que a gente estava falando, o Brasil visto como um grande emissor, a pecuária como emissora de 1/3 das emissões do Brasil. E a gente percebeu que era uma grande mentira, mais uma grande mentira internacional. Não as emissões são verdade. Só que dentro de uma propriedade, a gente chamou a Embrapa, fizemos parceria com o Eduardo Assad, a Dow AgroScience procurou a gente para a gente fazer um projeto para neutralizar emissões das Olimpíadas. Então a gente fez uma grande pesquisa nesses 2 últimos anos, calculando as emissões entéricas do boi, que continua emitindo metano. Então essas emissões são reais, só que dentro do modelo produtivo brasileiro, onde é majoritariamente a pasto, a gente está calculando a captura de carbono das pastagens bem manejadas também. Então você tem uma APP que você está recuperando, você está plantando, essa planta está capturando carbono, acumulando no solo. Você tem um pasto bem manejado, então aquela fazenda onde era um pasto gigante, que você soltava o gado, ficava um mês o gado aqui, você ia tocar o gado para juntar, e o gado só tinha batido esse cantinho, o resto estava um mato, erosão, então isso não tinha acúmulo de carbono no solo. Agora as fazendas onde você investe em tecnologia, faz os rotacionados, divide esse pasto aqui, que era esse pastão de 100, em 10 piquetes de 10 hectares, e você consegue colher esse capim de uma forma muito mais homogênea e mantendo esse capim enraizado, ele está capturando carbono eternamente. Então, fazendo esse estudo, a gente tem uma oportunidade no Brasil, que são as áreas degradadas, então, ao intensificá-las, você tem uma melhora no balanço de carbono. A média de idade de abate nacional também era de 5 anos, está indo agora a possibilidade de ir para 2 anos, né? Até na nossa fazenda a gente abate com 1 ano. O terneiro, né? A gente faz aquele programa Rúbia Galega para o Pão de Açúcar, que é um programa bem específico, né? Então você está evitando as emissões. Se ele morria com 5 anos, ele ficava 5 anos emitindo. Se você abate ele com 1 ano, você evitou emissões por 4 anos, né? Então assim, a gente tem a oportunidade de recontar essa história, porque os dados do carbono são calculados em cima do modelo europeu e americano, onde desmama o bezerro, vai para o confinamento no período de frio, e ele fica no confinamento. Daí no confinamento tem lá 100 mil cabeças no confinamento, tem que desviar o curso do rio para levar água para eles, para limpar. Tem que plantar não sei quantos mil hectares, que eles falam que compete com a alimentação humana, para alimentar aquele gado. O nosso modelo é a pasto. Então o nosso ciclo é dentro da fazenda. A própria água que ele bebe no rio, nos poços artesianos, nos bebedouros, nas aguadas, ele está urinando no pasto. Então está voltando para aquele sistema. É totalmente diferente. E quando eles fazem esses filmes, que nem aquele Cowspiracy, né, que está no Netflix, eles falam do jeito que você assiste e fala assim, nossa, vou parar de comer carne, né? Mas eles estão falando tudo em cima do modelo americano. Então, eu que vejo com esse olhar, eu termino e falo assim, não podemos mais comer carne americana. Temos que comer só a carne do Brasil, porque comendo a carne do Brasil, você está estimulando um modelo de produção sustentável, onde o produtor preserva o meio ambiente, onde a gente tem um código florestal. Eu fui para o Texas agora, voltei semana passada para o intercâmbio, as fazendas lá não tem reserva legal, não tem APP nas beiras do rio. Falei para os caras, falei até meio brincando, né? E APP, vocês não vão revegetar, não vão plantar? Então, se ninguém paga nada para a gente, por que a gente vai fazer isso? Né? E é legítimo o pensamento deles. É isso que a gente tinha que ter negociado melhor. Porque eu acho que a gente tinha que plantar, mas a gente tinha que ter negociado melhor. O mundo tinha que reconhecer e tinha que pagar mais pelos nossos produtos, porque a gente é diferente. Fabiana, te pergunto, você com a experiência de um banco internacional, é difícil vender essa ideia lá fora? Vocês têm esse contato com os investidores lá fora? Tem sido mais fácil ou tem sido cada vez mais difícil vender a ideia de que o Brasil produz de forma mais sustentável? É claro, com todos os problemas que a gente enfrenta, quer dizer, a produção não é homogênea no Brasil, né? Nós temos problemas também a ser resolvidos, mas, como diz o Caio, a gente tem, na média, eu acho que uma produção aí bastante sustentável e com um investimento, sobretudo dos produtores, em melhorar essa questão, né? Olha, eu diria que hoje tem um interesse crescente por diversos fundos, por diversos investidores de diversas nacionalidades em promover o crescimento da produção sustentável no Brasil. Mas eu acho que isso nasce da preocupação mesmo do estrago ambiental global, né? do passivo ambiental global que a gente gerou nos últimos séculos.
Quando se trata de Brasil, existe um interesse estratégico, porque se reconhece o potencial e a vocação agrícola do país, mas ainda existe uma preocupação muito grande em como a gente vai fazer isso. E é por isso que a gente, nesse novo compromisso do banco, a gente entende que tem algumas coisas muito específicas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, a reversão das áreas degradadas, como o Caio mencionou. A gente tem hoje, provavelmente, em torno de 70 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastagem degradada. Se a gente conseguir converter metade disso em áreas de produção agrícola ou áreas de produção, vamos dizer, mais em pecuária, mas mais intensiva, mais tecnificada, a gente tem condição de dobrar a produção brasileira, a produção do agronegócio brasileiro, sem derrubar mais nenhuma árvore. Agora, a questão é, como que a gente faz o incentivo à recuperação dessas áreas, sendo que existem hoje, na mão de produtores, ainda muitas áreas fechadas, mas que, pela regulamentação, têm o direito de ser abertas, porque o produtor pagou por essas áreas. E ele tem dívida sobre essas áreas. E a expectativa dele é de que ele vá abrindo gradativamente essas áreas, gerando caixa para pagar essa dívida que ele contraiu para adquirir aquela área. Mesmo que ele não tenha dívida, ele tem, pela regulamentação de zoneamento, né, de percentual a ser preservado, ele tem o direito de abrir. Então, tem questões aí muito sérias a serem discutidas. Ou seja, se a gente entender, né, se a sociedade entender que essas áreas não devem ser abertas, a gente precisa, então, pensar como que a gente vai remunerar esse produtor para mantê-las preservadas e como que a gente vai fazer com que ele, ao invés de fazer essa abertura, que ele tenha interesse em fazer um investimento, em adquirir ou transferir essa abertura para uma área degradada e como que a gente vai dar suporte financeiro, porque recuperar essa área degradada também exige um investimento grande. Então, esse tipo de questão são as questões que o Rabobank está levantando em parceria aí com a WWF. E a nossa expectativa é que a gente consiga angariar fundos específicos e com custo e prazo adequado para esse tipo de iniciativa. Um outro aspecto que correlaciona com o que o Caio mencionou é em relação ao CAR. A gente teve aí um esforço nacional enorme dentro da classe de produtores para se regularizar diante do CAR e agora estamos à espera aí da regulamentação do PRA, né, que é o Plano aí de Recuperação Ambiental. Só explicar para quem não está acostumado com o jargão, com o termo, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Exato. Que é uma obrigação legal do produtor, ele tem que registrar e provar as áreas de preservação dentro da sua fazenda, da sua propriedade, a toda a ocupação do solo na sua propriedade. Exato. E aí agora o produtor vai ter que criar um plano para aqueles que não estão 100% adequados, ele vai ter que criar um plano e cumprir com esse plano. Não está ainda definido, mas a expectativa é que a gente tenha aí até 20 anos, dependendo do tipo de recuperação que esse produtor tenha que fazer. Uma das coisas que a gente está interessado enquanto banco é como que a gente poderia ter incentivos e recursos adequados para que o produtor, embora tenha X anos para fazer essa recuperação, como que a gente pode dar suporte para ele fazer isso o mais rápido possível, né? Essa é uma outra ação que a gente entende necessária. Fora isso, a gente mostra lá fora que a produção agrícola que o Rabobank tem financiado e que o Rabobank tem promovido, ela está baseada em critérios de sustentabilidade muito sólidos. Há 12 anos atrás, além do rating de crédito, que como instituição financeira, obviamente, a gente teve que estabelecer para poder fazer o financiamento agrícola, a gente criou um rating de sustentabilidade. E esse rating de sustentabilidade hoje é visto como uma referência, não só no Brasil, mas no exterior. A gente exportou isso para outros países. A gente tem esse manual que a gente divulga as atualizações, é aberto não só para clientes do banco, mas todos podem acessar e baixar esse manual. E esse rating garante que a produção, aquele produtor está cumprindo com as regulamentações e às vezes até com exigências além das regulamentações, que são questões que a gente entende que são fundamentais para a sustentabilidade. Então, quando a gente vai discutir com investidores, a gente
hoje tem condição de mostrar e de provar, né? A gente tem histórico desse rating de clientes que começaram com rating baixo e foram se desenvolvendo. Hoje a gente tem apenas 3 clientes numa carteira de 1.300 clientes que a gente tem planos de ação em andamento para cumprir com o que está aqui. Então, são esses fatos, somados às novas informações a respeito da ocupação da área do território nacional, a informação de que a gente é o único país que recicla mais que 95% das embalagens dos químicos, somados ao fato de que a gente tem sim como dobrar a nossa produção agrícola sem comprometer o desmatamento, com a tecnologia que a gente cria através da Embrapa, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta, né, que é super promissora. Então, a gente tem que organizar toda essa informação, todas essas estatísticas, que hoje tem fontes confiáveis, né, como o Caio falou, até muito pouco tempo a gente ficava bravejando, mas sem poder respaldar a nossa argumentação, e agora eu acho que a gente tem realmente fontes muito confiáveis. A gente tem que organizar tudo isso enquanto a cadeia do agronegócio e ter um discurso fundamentado, equânime, para o mundo. Né? Poder se defender de um ataque como o que aconteceu pelo governo na Noruega, por exemplo. Se defender e se promover. Se promover, né? Quer dizer, a gente tem que se defender desse tipo de absurdo, mas a gente também tem que se promover. Nós somos o país que tem condição de entregar a produção de alimento mais sustentável do mundo. É como o Caio falou, a gente atua nos Estados Unidos e na Austrália e tudo mais. Não tem nenhum país que tenha a regulamentação ambiental que a gente tem. Não tem. A Europa e o mundo está nos cobrando parar o desmatamento, mas a gente ouve muito pouco a respeito de qual é o plano de recuperação florestal dos países europeus. Qual é o plano de recuperação florestal americano? Nem a PP. Então, a gente precisa mesmo criar um discurso, uma apresentação do Brasil adequada para que a gente possa atrair os investidores e para que a gente possa direcionar as discussões para como que a gente vai, se a gente entende, claro que devido às questões climáticas, de fato a preservação das florestas brasileiras ela é importante, mas ela precisa ser reconhecida e remunerada, né? O produtor não pode ficar, o produtor ser agora carregar o passivo ambiental que o mundo criou, o produtor brasileiro não pode carregar sozinho sem ser remunerado. Antes de passar para as perguntas do público, eu perguntei, o mundo está disposto a pagar mais, a repactuar essa questão ambiental? Vocês percebem isso? Eu acho que isso ainda não é claro. Eu acho que o mundo, por enquanto, pensa que essa é uma obrigação do Brasil. E a única forma da gente contestar isso é a gente realmente poder provar o que a gente já fez e o que a gente tem feito em prol da sustentabilidade e combater as informações errôneas que são hoje divulgadas, como, por exemplo, as emissões da pecuária. Eu acho que não existe ainda essa disposição do mundo, a gente vai ter que criar. E é por isso que eu digo que, mais do que nunca, o agronegócio brasileiro precisa se organizar, todos os elos da cadeia, todos os participantes da cadeia, e, obviamente, isso inclui os financiadores, para que a gente possa abrir essa discussão de uma forma sustentada em informações e em dados, e que a gente possa ser bem-sucedido nesse pleito. Muito bem, então vamos abrir aqui a participação da plateia. Se puder, por favor, Ana, nos ajudar com o microfone. Eu vou passar esse aqui, por favor. Obrigado, Luiz. Boa tarde já. Obrigado pela apresentação de vocês. Um monte de pergunta para os dois, mas não vai dar tempo. Uhum. Esse último ponto que a gente estava discutindo, vocês estavam falando a respeito da questão ambiental, tem uma empresa holandesa que comprou a Tortuga 3 anos atrás, a DSM, eles têm um produto que chama Clean Cow. Eles se propõem, eu não sei como é que está hoje isso, mas eles se propõem até 90% de redução de emissão de gases pelo animal via nutrição. E o caso dessa tecnologia é que eles não conseguiram no mundo quem pague por ela. No passado parece que procuraram até McDonald's, enfim, ninguém paga. Quem é que é dono do meio ambiente, né? Quer dizer, quem é que assume isso? Quando você falou que o produtor, Caio, você falou que o produtor não paga pela APP lá nos Estados Unidos, ninguém paga nada para ele não faz, né? Então acho que a gente vive uma questão dupla. Uma, que o meio ambiente não tem dono,
Ou seja, quem é que assume esse ônus? E a outra é como que a gente se organiza no Brasil para fazer o agronegócio atuar de uma maneira uniforme e única e com uma agenda única. Porque acho que nem o presidente lá fora sabia dizer que eram 60% de mata. E só para te provocar um pouco mais, Caio, na verdade a gente não entrega o que a gente entrega com os outros 40, né? Porque os outros 40 não são todos usados para produção, né? Enfim. Não, para a produção agrícola 10%, então, né? E pastagens nativas, eu acho que outros 15% e 22% são preservados na mão de produtores agrícolas. Então, é maravilhoso o dado. Agora, a gente precisa aprender a se mobilizar. Não tenho a resposta, mas é só um comentário para a gente refletir. Obrigado. Eu me senti um pouco manipulado nessa história, sabe? Porque quando chegou essa informação do meio ambiente, temos que preservar, temos que nos adequar, mexe com o brio do produtor. Então a gente falou, vamos nos adequar para ninguém mais cobrar a gente nada. Mas nunca chega o fim. E eles botam uma cenourinha lá, não, mas se vocês fizerem tudo, vai pagar mais. Daí quando você chega lá, vai lá no McDonald's, você vai pagar mais? Não vou pagar 1 centavo a mais. Você vai pagar? Não vou pagar. Ninguém quer pagar mais. Então, assim, por um lado é frustrante, mas por outro eu acho que o mercado está se formando agora. Ao mesmo tempo que o setor produtivo está se adequando a esses métodos sustentáveis de produção, o mercado também está se formando. Você vê as novas gerações, nossos filhos aí, já com uma consciência diferente. Então saiu uma pesquisa esses dias que 60% do consumidor já começa a olhar a origem, de onde vem. Então, eu acho que é uma tendência. Mas é frustrante a hora que você tem o produto e você não tem quem paga mais. Parece que eles estão enganando a gente, entendeu? Faz tudo que a gente vai pagar mais. Daí você faz tudo isso, vira o comum, todo mundo faz isso, e daí quando você vai pedir a mais, mas você só cumpriu a lei. Você está fazendo um pouco mais. Daí, então eu vou atrás de uma certificação. Daí você faz a certificação, vamos tentar acessar o mercado. E fica tentando. Agora eu estou fazendo a Rainforest Alliance, vamos ver se eu consigo. Se não conseguir, vai ser duro. Olá, bom dia. Meu nome é Joaquim, eu sou gerente agrícola da Nutrilite. Nós temos uma produção de frutas orgânicas lá no interior do Ceará. E a gente tem visto, assim, a cada dia a gente tem essa pressão, apesar de a gente ter essa certificação, é uma pressão assim, você pode fazer o que mais, mas tem as barreiras não tarifárias. A cada ano a gente praticamente trabalha 100% com exportação, então cada ano é exigido mais e querem pagar menos também em relação aos preços. E a gente tem sempre buscado desafiar, né? Um desafio que eu tenho agora lá, a gente tem várias certificações e a gente tem visto que não é suficiente quando a gente pensa no ciclo, no pensamento sistêmico dentro de todo o processo. E a gente tem buscado algumas vamos dizer assim, referências que a gente vê que o pessoal do agro, né, eu insiro, agora a gente está tentando ver se muda um pouco em relação ao que a indústria tem feito de bem, né? Então a gente tem nos associado em relação à FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, a gente vê lá que tem um programa, hoje o Brasil tem um modelo de gestão que é referência no mundo todo, porque incluiu o desenvolvimento sustentável como um dos pilares do modelo de gestão. E aí, uma das coisas que tem que ter dentro desse sistema são indicadores. Né? Assim, para você mostrar, provar que você é excelente, você tem que ter indicadores e acho que vocês falaram um pouco sobre, mas mais indicadores assim, que talvez o governo toma conta mais. Aí me pergunta sobre relação pensando na fazenda em si, na propriedade agrícola. Como que um produtor lá que está na lida do dia a dia, na produção, consegue ter, e quais indicadores vocês recomendariam pensando na questão sustentável, para você monitorar e ter anos de histórico e poder mostrar realmente, ó, minha propriedade vamos dizer assim, é boa como em relação à sustentabilidade. Econômica é fácil, né? Mas agora quando dá para o ambiental é mais complicado. A hora que você descobrir isso aí, você me avisa. Porque parece que nunca é o suficiente, né? Mas assim, eu acho que o mundo treme de medo da produtividade do Brasil. Quer dizer, na fazenda também a gente fez, na parte de lavoura, a gente faz integração lavoura-pecuária, então a gente pode dobrar a produção. Além de fazer a lavoura de soja, que sempre fazia, colhe a soja, entra com capim, a gente pode triplicar a produtividade. O mundo morre de medo e vai botar barreira sempre. Então é sempre interesse em controlar nossas commodities. Não é tanta preocupação com o meio ambiente do Brasil. É preocupação em criar dificuldade na sua fazenda para limitar a sua exportação. Talvez a Fabiana possa falar um pouquinho dessa questão dos indicadores, já que provavelmente para concessão de crédito vocês devem buscar uma série desses dados e ter uma noção mais clara aí do que os produtores precisam apresentar, né? Olha, certamente o cumprimento da regulamentação é por onde tudo começa, né? Mas a gente, historicamente, o que a gente vê é o seguinte, que quando a gente
entra numa operação agrícola e promove os aspectos relativos à sustentabilidade, o cumprimento da regulamentação, as instalações adequadas, a atenção aos aspectos do trabalho, os aspectos sociais, a reciclagem, as instalações de combustível, qualquer que sejam os elementos, o que a gente acaba percebendo é que existe uma introdução de uma disciplina de gestão que não tinha antes. E isso acaba se traduzindo em melhor produtividade. A gente tem dados que comprovaram isso. Aquelas fazendas que evoluíram nos aspectos socioambientais que a gente monitora, evoluíram também em produtividade e lucratividade. Então, eu acho que as coisas estão correlacionadas. Agora, as certificações, eu acho que elas têm, embora eu concorde, né, que existe uma pressão infinita sobre essa questão da certificação, elas têm um aspecto importante que é de credibilidade, de validação daquele trabalho que está sendo feito. Agora, os aspectos ambientais em si, é difícil você, vamos dizer, medir. Mas é claro que se você está conseguindo uma maior eficiência operacional, se você está conseguindo melhorar a sua produtividade, melhorar a qualidade do seu solo, seu índice de matéria orgânica, melhorar a qualidade da água da tua fazenda, se você tem menos volatilidade, menos turnover dos seus funcionários, tudo isso é um indicador de que você está fazendo a coisa certa. Né? Então, eu não sei se tem indicadores específicos ambientais, porque você pode criar uma metodologia para discutir, para fazer as emissões da sua própria fazenda? Pode, mas a melhoria das emissões são consequências de você fazer o restante. Né? E é isso que a gente preconiza em termos de melhoria de gestão e governança. Né? Porque isso vai se refletir indiretamente, inevitavelmente, na sua sustentabilidade enquanto produtor agrícola. Vamos ter mais uma pergunta aqui e depois uma lá atrás para a gente encerrar. Breves, por favor. Meu nome é Luiz Weber. Trabalhei na Bayer 35 anos de desenvolvimento de produtos e hoje numa outra alemã, Helm, também desenvolvimento de produtos químicos defensivos. Né? Eu queria abordar um pouco o lado político. Nós vamos ter eleição no ano que vem e o que eu vi essa semana, a COP23 lá em Bonn, de novo o Brasil acusado de terceiro lugar em emissão de gases e não sei o quê. E tudo, realmente o governo não sabe vender o Brasil. Isso está mudando. Vamos dizer, a próxima eleição vai ter alguém que vai abordar esse tema, ou vamos de novo ouvir só acusação, acusação, acusação. E os eleitores vão votar em quem, sei lá, errado de novo. E nossas escolas que teriam que aprender sobre isso, não é ensinado. As crianças pensam que o Brasil é o destruidor do mundo. Então, é uma questão governamental, na verdade. O mundo privado, o Brasil está muito bem se organizando para se defender. Mas o governo não sabe. Um Temer vai lá, é acusado e fica quieto, porque não tem dados, não tem conhecimento. O nosso ministro Sarney Filho, essa semana, não sei o que falou, mas eu acho que não pegou a defesa do Brasil a contento. Então, precisa realmente uma ação na política para ter uma conversão. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre. Pergunta sem resposta, né? Eleição incógnita, né? Eu acho que a gente aqui conversando já é um começo de, pelo menos, começar a pesquisar. Quer dizer, quem está na dúvida sobre o que eu falei, pesquisa, né? É muito estranho o brasileiro não pesquisar esses números, né? O próprio presidente não sabe, será? O Temer, será que o... Como assim? Eu estava andando a cavalo com os amigos do meu filho de 15 anos, perguntei da cobertura vegetal, quanto vocês acham que é? 7%. O outro, não, imagina, é 12%. Eu falei, nossa, como que esses meninos de colégio bom, né? Estão com essa informação, por quê? De onde vem essa contra-informação, esse complexo de inferioridade nosso, em vez da gente se orgulhar do nosso ativo ambiental e tentar criar valor nele? Porque se a gente criar valor na floresta, a gente não vai querer derrubar. A gente vai criar valor nela, né? Então tem o pagamento para os serviços ambientais, pode ter isenção de imposto, você pode usar a matrícula da floresta para pegar financiamento, ICMS ecológico, quer dizer, tem 1000 mecanismos aí que a gente pode trabalhar, o PSA, o pagamento para os serviços ambientais. Porque a nossa floresta está jogando oxigênio na atmosfera e está jogando umidade na atmosfera, então ela trabalha para o mundo. Então, além da gente produzir alimento, a gente produz
biodiversidade, a gente produz oxigênio, a gente produz umidade na atmosfera. E o mundo que desmatou tudo e que está só preocupado com a nossa floresta deveria pagar por esse trabalho da nossa floresta, né? Então o governo, Itamaraty, a gente está tentando via GTPS, eu sou do conselho diretor do Grupo do Trabalho da Pecuária Sustentável, estamos tentando via Itamaraty, Apex, quer dizer, tem que ter uma inteligência estratégica olhando para isso, e eu acho que deveria existir um Código Florestal Mundial. É um absurdo, a gente faz o Código Florestal, também não é suficiente, é aquilo, tudo que você faz não é suficiente. Então a fazenda era 50% de reserva no Amazônia Legal, foi para 80%. Tá bom, 80%, Código Florestal, ok. Sei o que, ok, e nunca é suficiente. Sempre que a gente vai lá fora, em vez de ganhar prêmio e reconhecimento por esse ativo, então eu percebi que eles não estão nem aí para o meio ambiente. Eles querem controlar nossas commodities. Eles querem usar isso como barreira para controlar a gente, porque eles tremem pelo Brasil. E se eu fosse eles, eu também ia estar tremendo pelo Brasil. Porque imagina você estar num país pequeno, lá na Itália, na Irlanda, os produtores de pecuária são 30 cabeças por propriedade, né? De repente chega o Brasil com as suas fazendas. Os caras tremem, eles estão, de certa forma, certos. A gente que está errado de não conseguir se colocar, né? E politicamente eu não vejo nenhum candidato com esse perfil aí. Não sei, não dá nem para falar desses candidatos, né? Complicado. Não tem. Lá na ponta, por favor. Tá pronto? Boa tarde, meu nome é Francisco. Tem uma questão, começar com uma premissa óbvia, que alguém faz alguma coisa se tem a devida contrapartida, se tiver remuneração. O setor agropecuário o faz com o intuito de lucro. Quando surge uma nova tecnologia agregada, melhora a margem de ganho. Aí um questionamento que eu faço, gostaria de saber a opinião dos nobres painelistas, com relação aos transgênicos. Vocês entendem que os transgênicos causam dano maior ou menor ao meio ambiente? E o que considera um ambiente? Simplesmente o local onde existe a cultura com transgênico ou um possível dano para quem vai consumir esses transgênicos? Tá? Então eu gostaria de saber o posicionamento de vocês. Eu acho que a conta de dano ao meio ambiente não pode ser limitada, porque, independente dos transgênicos, vamos falar de toda a tecnologia de produção em larga escala, que eu acho que é o grande foco, né, das questões ambientais. Se a gente não tivesse hoje a produção de larga escala, o mundo estava morrendo de fome. Agora, eu acho que tem espaço para muita coisa. No Brasil, vai sempre ter que ter espaço para a agricultura familiar, agricultura de pequena escala. Eu acho que tem um espaço crescente para a agricultura orgânica, tá? Mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que esses modelos vão resolver a equação da segurança alimentar global. E eu acho que a missão do setor é buscar, com o menor impacto possível, a produção comercial e de larga escala. E isso significa apoiar tecnologias como, por exemplo, a transgênico, desde que tudo seja baseado nos estudos necessários e cumpra, vamos dizer, o que é regulamentado em termos de aprovação de novas tecnologias. Então, eu diria que não só os transgênicos, mas as máquinas, o maquinário, a genética, a própria tecnologia dos químicos e etc., tudo isso hoje garante com que a gente tenha passado aí por uma primavera árabe, mas tenha conseguido controlar a questão da segurança alimentar no mundo. E é inevitável que a tecnologia seja parte da equação, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, sem dúvidas. Tem aquele desafio 2050, né, que em 2050 seremos 9 bilhões de habitantes, então tem toda essa pesquisa da FAO, que tem que aumentar a produtividade. E hoje eu tenho a impressão que a gente está dependente do transgênico. Se a gente quer se desvincular do transgênico, a gente tem que investir em muita pesquisa, porque as pesquisas estão sendo concentradas no final por essas grandes, pela Monsanto e tal. Graças a Deus nós temos a Embrapa, né, que está enfraquecida, mas tem um papel fundamental e ainda oferece variedades convencionais. Então acho que a gente, como população, como consumidor, como produtor, temos que fortalecer a Embrapa o máximo possível para a gente não ficar na mão, porque senão no Brasil a gente ainda tem a opção de plantar transgênico ou não transgênico.
Daqui a pouco não vai ter nem essa discussão mais, vai ser só transgênico, ninguém vai nem questionar, né? Então, nós temos que fortalecer a Embrapa e o mercado tem que querer produtos que não sejam transgênicos, né? Essa soja produzida aqui é mandada para fora para alimentar proteína animal lá na Ásia, enfim, no mundo todo, né? Então, eu vejo cada vez menos gente reclamando do transgênico. Se for uma demanda da sociedade, lá na fazenda esse ano a gente está fazendo teste com convencional, com orgânico. Por quê? Porque vão ter uma premiação maior sobre o convencional lá na região. Então a gente depende das tradings criarem esses programas de premiação para o convencional, para o transgênico e criar os bolsões de produção convencional. Mas se o mercado não quiser, vai tudo para o transgênico. E para alimentar o mundo, do jeito que está o modelo hoje, tem que ser transgênico. Se a gente quiser reverter, tem que ter um controle populacional do mundo, da China, da Índia, tem que ter uma redução da população e uma reversão na tecnologia para a gente conseguir produzir de outro jeito. É um desafio mundial, né? Eu não sei, a gente tem que ter um governo ambiental mundial aí, porque só o Brasil que tá com essa preocupação, parece, não sei. Muito bem, sobre essa questão dos orgânicos, nós vamos ter às 14h30 um painel aqui nesse espaço, discutindo justamente quais são as medidas aí para que se crie eventualmente uma capacidade de gerar produção em escala orgânica, né? Se isso é possível ou não. Vamos ter tradings falando disso, vamos ter cases aqui de produção orgânica e a discussão vai ser justamente sobre esse tema que você colocou, seja com a gente aí à vontade. Queria agradecer a Fabiana, ao Caio pela presença, a todos vocês e convidar para que voltem à tarde, continuar as discussões em torno do agronegócio aqui no Futuro Fértil. Obrigado. Obrigada.